Shalom, queridos, tudo bem? Pastor Wesley aqui. Quero agradecer por mais um dia. Nós estamos aqui dentro desse propósito, o estudo bíblico Raízes. Hoje nós estamos aqui com uma filha na fé, Letícia. Ela vai estar trazendo aqui a ministração de uma palavra abençoada para nós. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos pela vida da tua filha, por esse tempo que o Senhor providenciou para nós. Possamos ser edificados, Senhor, munidos de uma força, de uma fé, de uma alegria que vem do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Que ela seja um instrumento, um canal. Nós estamos escondidos, Senhor, debaixo do sangue de Jesus, Pai, inatingíveis, inacessíveis aos olhos do mal, e declaramos agora, Pai, que estamos sendo guardados pelo Senhor, em nome de Jesus. Nós, nossa vida, nossa casa, nossa família, nossos bens e tudo aquilo que se relaciona conosco, Pai, em nome de Jesus. Estamos debaixo do sangue de Jesus. E nós declaramos agora, Senhor, toda ingerência do maligno sobre as mentes, qualquer tipo de intercepção, qualquer tipo de interrupção, qualquer tipo, Senhor, qualquer tipo, Senhor, de ataque das trevas, para que a palavra não seja ministrada em nome de Jesus, seja interrompida em nome de Jesus. E que a glória do Senhor, Pai, possa revestir a tua filha do alto da cabeça à planta dos pés, e que ela possa ser um instrumento para derramar mais uma porção da tua alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Então, falar sobre alegria, né? Shalom, irmãos. Falar sobre alegria é um tema bom. Eu gostei quando o pastor falou para mim pregar, né? Falar um pouco sobre alegria, porque, de certa forma, eu sinto que o significado do meu nome, né? Que é alegria, ele está relacionado com o que me fez voltar para Deus, que é encontrar alegria nele, e não em coisas nem em pessoas, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso e como que a gente deve ter essa alegria. Então, a alegria, ela não é uma sensação, um sentimento, né, como a gente é levado a pensar durante a vida. A gente acha que, se você está sentindo alegria, então, ao fazer alguma coisa, né, o que você está sentindo? Não, não é o que a gente sente, né, porque o que a gente sente vem do coração, e a palavra do Senhor diz que o coração é enganoso. Então, não devemos confiar em nosso próprio coração. Por isso que a nossa alegria tem que vir do Senhor. E quando a nossa alegria vem do Senhor, significa que a gente está buscando ao Senhor. Então, aqui, a primeira coisa, né, que a gente tem que lembrar é que a nossa verdadeira alegria, ela vem de Deus. E onde está esse fundamento bíblico, né? Porque se a gente fala que a alegria, ela vem de Deus, é porque Deus disse isso de alguma forma. Então, em Salmos 16, no versículo 11, o salmista Davi, né, ele fala que Deus, né, tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e à tua direita há delícias perpetuamente. Então, esse versículo, né, ele fala da ideia de que a verdadeira alegria está na presença de Deus, e que é uma alegria que não é passageira, é uma alegria completa e eterna. Ela não é uma alegria condicionada a momentos da vida, ela não é uma alegria condicionada à sensação, a uma hora, por exemplo, não, é uma alegria completa e eterna. A todo momento, se você tem alegria em Deus, alegria de Deus, a todo momento você está feliz, independente da situação. Em Filipenses, né, 4:4 fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, o apóstolo Paulo, ele reforça a ideia de que aonde a gente tem que se alegrar, em quem a gente deve se alegrar. Então, alegrai-vos sempre no Senhor, e ainda reforça. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, a gente não é levado, né, a alegrar por si só em Deus, não. A gente tem que buscar isso. Da mesma forma que o mundo nos oferece um banquete, né, de alegria, nos oferece festas, shows, do mundo, né, onde as pessoas elas são condicionadas a acreditar que aquilo é alegria, de que é ali que elas vão encontrar o verdadeiro prazer. A palavra do Senhor também fala, alegrai-vos sempre nele, sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos.
Porque não é momentâneo, não é ali uma hora, não é ali aquela pessoa, é a pessoa de Deus. E é só assim que a gente encontra alegria. E por que que só em Deus que nós encontramos alegria? Porque Deus é a nossa fonte, né? Nossa fonte de todas as coisas boas, de todos os frutos do Espírito, assim como a alegria é um fruto do Espírito, ela vem de Deus. E assim a gente deve buscar. É, então, essa alegria que a gente encontra em Deus, ela também está ligada à nossa vitória, com relação à vitória da vida mesmo. Porque a vitória ela é uma dimensão da fé, né? Pois a fé é atuar na autoridade do governo de Deus. Então, quando a gente tem fé e alegra no Senhor, a vitória vem. Ela naturalmente vem porque você está se entregando a quem é provedor dessa alegria e quem é provedor da vitória. E em todas as passagens da Bíblia, quando fala da vitória, a vitória ela só é alcançada por meio da alegria e da fé. Então, quando a gente tem essas duas coisas alinhadas, a vitória ela vem independente do nosso sentimento, né? Quando a gente está triste, não é impossível, mas dificulta a nossa visão, né, diante de Deus. Então, não podemos ter vitória sem a alegria, porque quando entramos nessa dimensão, temos contato com a vitória, pois estamos em uma atmosfera de fé, já que a gente entende que a alegria não é um sentimento, mas sim uma atmosfera, é um ambiente, né, e é a pessoa de Deus. Porque tudo que nós cremos, né, é que tudo está debaixo do governo e da soberania de Deus. Então, aqui, quando a gente fala sobre alegria e felicidade, né? A alegria, ela é muitas vezes diferenciada de felicidade. A felicidade, ela pode ser temporária e baseada em circunstâncias externas. Por exemplo, quando a gente recebe uma notícia boa, ou quando a gente estar junto com a família, né? Isso nos traz alegria, uma felicidade. Não alegria, mas uma felicidade. A felicidade ela é temporária e baseada em circunstâncias externas. Porque até mesmo se você está ali naquele momento de família, de felicidade, se acontecer uma briga, logo vem a tristeza, né? Então, são condições e circunstâncias a felicidade, mas a alegria que vem de Deus, ela é profunda. É uma condição constante do coração que vai permanecer mesmo diante. Então, em Tiago, no capítulo 1, versículo 2, tende por motivo de grandes ações. Né? Uma vez a gente estar alegre, passar por provação, porque a provação ela é uma forma da aprovação de Deus diante das dificuldades. Se a gente passar por aquele momento de provação íntegro, né, totalmente inteiro em Deus, confiante, perseverante, e entregar nas mãos do Senhor a nossa confiança de que aquele momento vai passar, de que aquilo é só temporário, e estar alegre diante dos momentos, né, a Deus, buscando a palavra, porque em situações difíceis, né, é que a nossa fé vai ser confirmada. Na alegria é muito, muito, muito fácil a gente ser feliz, a gente ser alegre, né, porque naturalmente a gente fica alegre quando as coisas estão bem, mas e quando vem a dificuldade, né? Como que a gente faz para ser feliz, para continuar nessa dimensão da alegria, para não perder a alegria de Deus em nós. Então, o Tiago, né, ele exorta, irmãos, tende por motivo de grande alegria esse passar por várias provações. Então, passar por muitas provações não significa que Deus não está olhando a gente, que Deus não quer que a gente tenha alegria. Muito pelo contrário. Deus quer que a nossa alegria ela seja fundamentada nele. Então, a provação ela vai trazer essa confirmação. Se a nossa alegria está nos momentos, né, e nas coisas da carne, ou se a nossa alegria está na nossa fonte jorrante, que é Deus.
E uma vez que essa fé, né, que essa alegria ela é confirmada em Deus, ela produz perseverança. Porque você vai permanecer, né, e sempre buscar a Deus diante das dificuldades, diante da alegria mesmo. Que às vezes, até mesmo na alegria, a gente esquece de agradecer a Deus, né? Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos práticos, né, que eu tenho certeza que muitos irmãos conhecem, com relação a essa alegria. O primeiro, né, mais claro, é Davi. Davi, ele é um exemplo, né, de servo do Senhor que se alegrou muito em meio às dificuldades. E ele se alegrou, louvou, adorou ao Senhor, né, e deixou esses escritos para a gente, né, com muita sabedoria, porque é o que a gente realmente passa na nossa vida, né. A situação não foi a mesma, né, porque Davi, ele escreveu esses salmos durante momentos de grande angústia, como quando estava sendo perseguido por Saul, né, pelos inimigos, durante guerras. A gente não passa pelas guerras físicas que Davi passou, mas a gente passa por guerras espirituais, a gente passa por momentos de grande angústia nessa vida, perdendo seja em situações de demissão de emprego, o fim de um relacionamento. Então, Davi, ele deixou essas coisas como forma da gente poder recorrer, né? Como forma da gente saber como recorrer a Deus em meio às dificuldades. Então, no Salmo 28:7, né? Ele declara que o Senhor é a força dele. Fala, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele, o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta, e com meu cântico o louvarei. Então, ele, em meio à dificuldade, ao invés dele murmurar, de ficar chorando, ficar lamentando a situação, não. Ele declara e reforça que o Senhor é a força dele e um escudo. Porque ele entendeu que não é a força do nosso braço, não é nos vitimizando, né, que a gente vai conseguir a vitória, conseguir alcançar, né, a presença de Deus, porque Deus é alegria. Seria terrível a gente pensar se a nossa busca por Deus seria somente um momento de tristeza, né, porque Deus, ele quer que a gente se alegre. Então, a gente pensar que Deus está lá esperando, né, que a gente esteja alegre e exultante na presença dele, e a gente só chegar com tristeza, com reclamação, com murmuração. Então, a gente tem que pensar assim, porque Deus, ele também ele tem um coração. Deus, ele olha por nós, ele sente também quando a gente está triste, sente quando a gente está alegre. Então, nós não temos que pensar em Deus como se ele fosse o nosso local de prantear, né? Nosso local de murmurar, de reclamar das coisas. Não. Diante da dificuldade, a gente deve exultar no Senhor. Então, declarar mesmo a nossa vida, Senhor, Tu és a minha força, o meu escudo. No Senhor o meu coração confia, meu Deus. Do Senhor eu recebo ajuda. O meu coração exulta no Senhor. E com o meu cântico, com a minha boca, eu louvarei ao Senhor. Que é uma ferramenta muito boa, a nossa boca, o nosso falar. O inimigo não gosta que a gente cante, né, que a gente louve ao Senhor, que a gente fale isso abertamente. Por isso que é importante a gente ter um momento com Deus no nosso quarto, né, assim como a palavra do Senhor fala, que é no nosso quarto que a gente deve buscar o Senhor, porque ali a gente tem uma maior intimidade na questão de poder falar com Deus, de usar a voz, que às vezes a gente ora cochichando, louva cochichando, e assim, como é, como embaixadores de Cristo, né? Como vaso do Senhor que a gente tem que usar as ferramentas que Deus nos deu, ouvido para ouvir, né, a palavra, como a gente tem ouvido, e a boca, que é poder comigo. Então, louvando e falando com o Senhor. 16, versículo 8 e 9, né? O salmista fala, sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele, à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Então,
salmista, coração se alegra e no íntimo exulto, é porque é uma relação muito esse entendimento que é muito, muito forte com Deus, que assim a gente quando está triste é importante, porque o corpo ele repousa tranquilo. Não é só a nossa mente, né? Não é só o nosso coração, mas o corpo repousa tranquilo no Senhor. Outro exemplo foi Paulo e Silas, né? Eles se alegraram em meio à perseguição. O salmista Davi, ele se alegrou em meio às dificuldades, né, da vida. E Paulo e Silas, como exemplo, assim, notante, estiveram muita alegria em meio à perseguição. Em Atos, né, no capítulo 16, versículo 25, fala: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Então, em uma situação como essa, né, de prisão, eles estavam cantando louvores a Deus. Eles, assim, os outros presos ouviam, assim, a gente tem isso que povo doido, né, tá louvando a Deus, se eles falam, né, que é Deus que está guiando eles estão naquela situação de prisão, como assim tá adorando quem, né, mas é porque eles tinham a certeza que a fé deles e a alegria deles não estava condicionada àquele momento, né, então, é, eles estavam, a palavra fala que Paulo e Silas estavam presos, com os pés amarrados em troncos, e essa situação parecia aparentemente desesperadora, né? Então, no entanto, né, ao invés de lamentar ou desanimar, eles escolheram orar e cantar louvores a Deus. E esse ato de adoração, né, em meio ao sofrimento, demonstra uma alegria que não é baseada em circunstâncias, mas em sua fé e confiança em Deus. A alegria deles era tão evidente os prisioneiros, e até levou à conversão do carcereiro. Então, é nessa situação que a gente deve realmente adorar ao Senhor, porque isso impacta as pessoas. Não, a questão da fé, né, de conversão das pessoas, muitas das vezes ela não vem porque a gente está alegre, que a pessoa, uma pessoa que não é convertida ainda, né, no momento da nossa alegria, não vai ser tocada, tanto quanto em situação de dificuldade da gente estar adorando a Deus. Então, naquela situação de estar preso, de estar exposto, né, à morte, eles louvaram e adoraram o Senhor, e muitos presos ali, né, até o carcereiro foi convertido. Por quê? Porque isso impacta, isso deixa a pessoa pasmada. Como assim adorar esse Deus também, que mesmo diante da dificuldade, eu vi essa alegria, né? Então, é uma prova muito do porquê que a gente deve alegrar no Senhor. E aqui em Filipenses, né, 4, versículo 11 ao 13, Paulo diz: digo isso não por causa da necessidade, mas aprendi a viver contente. Olha só, gente, não é uma coisa que nasce, não é uma coisa que você nasceu sabendo, nasceu praticando, não, aprende. E aprende com as provações, aprende com as experiências da vida, né, que o Senhor nos leva a ter, para ter essa alegria fortalecida nele, essa fé, né, fortalecida no Senhor. Então, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então, não em momentos de tristeza, mas em momentos também das circunstâncias da vida, né, nas situações, não só no próprio sentimento dele, mas nas diversas situações em que ele estava inserido. No deserto, né, quando ele estava percorrendo as cidades, porque com certeza não era uma vida fácil, com relação a, né,
como é que era a alimentação quando ele estava saindo de uma cidade a outra. Então, ele aprendeu a viver não só, a viver em alegria, não só no sentimento, né, não só nessa questão de sentir, mas também nas situações, no que ele vivia, né, no que vivenciava. E, assim, ele diz também que sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Então, em ambos os extremos, ele aprende o que é ter alegria em Deus. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, com fome, tendo muito ou passando necessidade. Ele declara, né, que tudo posso naquele que me fortalece. Para a gente, hoje em dia, não nos falta nada, né? Essa questão de saber o que é o que é ter alegria no Senhor na questão da alimentação. É fazendo o jejum, que a gente tem um banquete, né, a nossa mesa, porque a gente pode comer a qualquer momento, mas quando você faz um jejum diante de Deus, para declarar que é Ele que tudo supre, e tudo, e que é a palavra dele, né, que nos alimenta, assim como Jesus declarou frente a Satanás, é nesse momento que a gente vai saber que a gente vai ser como Paulo, né, que vai viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque tudo é ele que nos fortalece. E aqui, para mim, um exemplo prático, né, da maior alegria foi quando Paulo escreveu aquela carta aos Filipenses, né, onde, em Filipenses 1:18 ao 20, ele diz, aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar. Então, o apóstolo Paulo, né, para mim que essa é a maior alegria, gente, é poder, né, levar de Deus, mesmo que isso te cause sofrimento, te cause algum tipo de, de sentimento ruim mesmo, porque isso não importa. O que importa, Paulo declara, né, o que importa é que, de qualquer forma, né, Cristo está sendo pregado. Então, é por isso que me alegro, e de fato continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultaria em minha libertação. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, quando o apóstolo Paulo estava preso, né, dirigiu essa carta aos Filipenses, para mostrar que os filipenses devem alegrar-se no Senhor. Eles têm que permanecer, né, tinham que permanecer pregando a Cristo, independente da situação. Porque ali, quando Paulo estava preso, ele podia muito bem reclamar com Deus, nossa, Senhor, o povo está pregando falsas doutrinas a respeito de Jesus Cristo, eu estou aqui preso, como é que eu vou ajudar? O que eu posso estar fazendo preso? Por que o Senhor me deixou nessa condição? E não, ele se alegrou, porque de qualquer forma, Cristo Jesus estava sendo pregado, né? E era motivo de alegria por quê? Porque os filipenses estavam no caminho do Senhor, então ele entrega essa carta, né, para reforçar esse caminho que os filipenses estavam percorrendo. E ele mostra também que mesmo diante da adversidade, a alegria dele está em Deus e que Cristo seria engrandecido no corpo dele, mesmo que ele morresse, para ele é lucro, porque ele fez o que ele veio para fazer, né? Que é levar Cristo às nações. Então, como a gente deve, né, se alegrar em Deus? O que a gente tem que fazer para ser como esses grandes homens, né, que se alegraram em Deus?
A gente tem que louvar, cantar hinos e cânticos de gratidão pela presença de Deus, mesmo diante das dificuldades. Então, uma arma poderosa, né, contra as trevas é o louvor, é adorar ao Senhor cantando e declarando que nele, né, é a nossa fortaleza. Outra forma é orar, porque é uma comunicação direta com o Pai Celestial. Então, você vai expor, né, diante de Deus, tudo aquilo que está te afligindo, tudo aquilo que está tirando, né, o seu foco do Senhor, as preocupações do dia a dia, preocupação com recurso financeiro, preocupação com saúde de alguém na família, preocupação até mesmo com o seu propósito de vida, com a sua caminhada, se você está em dúvida com alguma coisa, fala com Deus, entrega a Deus, fala, Senhor, eu entrego essas preocupações, essas que eu estou tendo, no Senhor, independente disso. Eu não quero ter a minha alegria condicionada a pessoas, eu não quero ter a minha alegria condicionada a situações, porque tudo isso passa, mas o que permanece é o Senhor. Então, a gente tem que chegar em Deus, ser sincero, né, diante dele. E outra forma também é fazendo o estudo da palavra, como a gente está fazendo agora. É vendo esses exemplos, né, do apóstolo Paulo, de Silas e de Davi, que é ali que a gente vai conhecer mais sobre quem é Deus. Porque da mesma forma que eles tiveram essas experiências com Deus, a gente também pode ter, né? Porque a palavra do Senhor diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, uma forma de conhecer a Deus, né, a face de Deus, é pela palavra que ele nos deixou. Porque ali a gente vai saber qual que é o caminho a percorrer, né? Que nem o salmista Davi. O que ele fazia, né, diante da dificuldade? Ele adorava ao Senhor. Ele expunha o que ele estava sofrendo. Primeiramente, ele falava, Senhor, a minha alma está assim, a minha alma está abalada, eu estou assim, assim, assado. E depois ele pedia para Deus, né, Senhor, a minha alegria está no Senhor, o Senhor é meu escudo. E é assim que Deus vai agir na nossa vida, em meio à nossa alegria diante da dificuldade. Eu falo isso por experiência própria, porque a minha alegria estava acontecendo na pessoa, antes de conhecer verdadeiramente a Deus. Estava muito, muito mesmo condicionada a pessoas, e isso me frustra. Quando a gente coloca a nossa confiança em outra pessoa, né, a nossa esperança, a nossa alegria em outra pessoa, como se ela fosse capaz de ser capaz, né, e também de ser obrigada a nos alegrar, isso está errado. Está totalmente errado, porque é muita frustração, tanto para quem confia sua alegria em pessoas, em situações, quanto para quem recebe dessa pessoa essa função, né, que nem deve ser dada a ela. E quando o Senhor me tirou, né, dessa dimensão, dessa atmosfera, foi aí que eu vi que eu não estava alegre, eu não estava na dimensão de Deus, né, eu não estava Deus. Então é muito importante fazer isso. Outra forma também é servir e evangelizar. Esses passos, gente, é tudo serve para. Então, servir e evangelizar vai demonstrar o amor ao próximo em ação. Isso naturalmente nos leva à alegria. Não vai ser orando em um dia que você vai conseguir essa alegria. Não, não é um dia. Não é assim chegar, vou falar com Deus hoje e agora pro resto da vida eu estou feliz. Não. É uma prática diária. É algo que você tem que semear, é uma plantação, que leva tempo, e aos poucos Deus vai manifestando isso na vida da gente. E depois de um tempo, né, a gente vai ver essa diferença de como a gente era antes e depois de ter a nossa vida centrada em Deus. Então, servir e evangelizar, quando você, que nem eu estou fazendo agora, falando de Deus, é uma forma que eu me sinto alegre. Eu fico um pouco nervosa, mas por medo de falar, como o Paulo fala, né, falar torpeza, mas eu fico feliz, porque é uma forma de levar a minha visão, né, acerca da alegria, né, que estão ouvindo, e é uma forma de falar para Deus que eu estou aqui,
que eu tô feliz nele, que eu tô satisfeita e saciada nele, somente nele. Porque há um tempo atrás eu não pude fazer isso. E o Senhor tem que me capacitado muito para poder levar, né, a palavra, e é algo que eu me alegro no Senhor e quero deixar isso bem claro para ele, que, né, falar dele é uma forma da gente também, que o pastor fala, né, a gente pregar para nós mesmos. Porque eu posso ler, meditar, mas será que eu realmente aprendi? Será que eu realmente fixei esse conhecimento da palavra do Senhor, né? Isso é muito bom. E servir, né, ajudando ao próximo, a gente se sente bem servindo e ajudando o próximo. Então, não é servir e ajudar o próximo só quando o próximo precisa, né? Mas tá ali, em comunhão, sem o irmão ter necessidade de alguma coisa, mas você tá ali, né? O irmão saber que você tem ele, né, como alguém a recorrer, não só em questão financeira, mas também a levar uma palavra de consolo, uma palavra que vai tirar a pessoa daquela dimensão de tristeza, porque a palavra do Senhor ela é muito poderosa, ela é uma arma, né? É a nossa espada. A palavra do Senhor fala em Efésios, né, que a palavra do Senhor é a nossa espada. Então a gente tem que usar com sabedoria e propagar a toda criatura, né? Que é só o Senhor que vai nos trazer isso. Então, para finalizar, né, a alegria ela vem de Deus, que vem de Deus, ela é um dom espiritual, é um dos dons espirituais que favorece força e sustento em todas as circunstâncias. É uma alegria que brota da confiança em Deus, da segurança em sua soberania e da comunhão constante com Ele. Buscar essa alegria é buscar uma vida centrada em Deus, onde a paz e a felicidade não são circunstâncias, mas enraizadas em uma verdade eterna. Então, como saber se sua alegria está em Deus? É nessas situações. Por exemplo, na morte de alguém, né, de alguém da família, alguém da família mesmo. Como é que você vai entender que a sua alegria está em Deus? Você vai passar aquele momento de luto, né, porque também a gente não pode ser louco, né, a ponto de não ficar triste pela morte de alguém. Mas passado aqueles dias de luto, né, que nem na palavra de Deus, o povo de Israel, depois que Moisés morreu, né, depois que Deus levou Moisés, o povo pranteou, né, ficou em luto por 30 dias. Então, tem um período, tudo tem um período na vida. Então, como saber que a minha alegria ela está realmente firmada em Deus? Quando passar aquele momento de pranto, quando passar aquele momento de choro e luta, você se alegrar em Deus, mesmo depois do que aconteceu. Porque tem muita gente que fica... É por isso que a gente fala que a alegria é uma dimensão, né? É um ambiente, é a pessoa de Deus. Por quê? Porque você não, por exemplo, não sair desse momento de luto, de choro, e ficar nisso, né? Enlutado por muito tempo, ficar sofrendo isso por muito tempo, significa que sua alegria não está em Deus. Porque você tem que entender o que Deus o que Deus faz, né? Qual que é o propósito disso? A pessoa veio, ela viveu e ela se foi. Então, vive um momento de luto, entrega para Deus e siga alegre em Deus. Tem muita gente que fica preso, né, a esses momentos, a esses ambientes. E isso não é bom, porque não traz coisas boas para a gente. Então, é isso que eu queria passar, né, que eu passei. E eu quero agradecer a oportunidade que Deus tem me concedido a falar, a falar sobre ele, né, a falar sobre essas coisas, tanto coisas que eu tenho vivido, né, e agradecer ao pastor pela oportunidade que me deu também, e agradecer a todos que estão aqui, presentes, e falar que entregue a sua alegria ao Senhor, peça a Ele, e Ele vai te dar. A palavra do Senhor diz que quem busca acha, né, então, ter a vida centrada em Deus. Então é isso. Pastor? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né, gente? Benção demais. Obrigado, Letícia, por esse momento, por se deixar
ser usada por Deus e fluir aqui nas nossas vidas, né? Que o Senhor continue te capacitando, continue operando poderosamente em você, sobre você, através de você, em nome de Jesus. Queridos, e diante disso aqui, eu quero fazer uma pergunta. Você tem escrevido seus salmos? Cadê os salmos de Letícia, os salmos de Gabriel, os salmos de... Tem salmos de Moisés, tem salmos de Davi. Já experimentou colocar diante do Senhor as suas preocupações, as suas angústias, e escrever mesmo e louvar o Senhor, ter um caderno ali de descompressão mesmo, né, de expressar diante do Senhor? Você coloca lá, domingo, 1º de setembro, às 10h49. Veio isso no meu coração, assim, 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 assim. Mas eu me lembrei da palavra de Deus que fala isso, isso e isso. Ou eu me lembrei de que Deus é o meu Pai. Exemplo, estou passando por uma situação onde eu me sinto abandonado, onde eu me sinto sozinho, aonde, sei lá, de uma forma eu me sinto, principalmente quando a Letícia até falou, né? Quando a minha alegria está apoiada nas pessoas, as pessoas me abandonam e o meu mundo, né? Ele rui. Quando a minha alegria está baseada no que eu faço na igreja, o dia que eu paro de fazer, minha alegria de estar na igreja e de ser igreja, de servir os irmãos acaba, né? Quando a minha alegria está naquilo que eu faço no meu trabalho, o dia em que aquela profissão deixar de existir ou não fizer mais sentido na minha vida por causa do contexto de vida que eu estou vivendo, exemplo, por exemplo, você engravida, né? Você tem filhos, você vai ter que dedicar um tempinho ali e nesse tempo você vai ter que se recolher um pouco, então você não vai ser mais tão ativo, e aí se a sua alegria está naquilo, você perde a alegria e começa a entrar numa dinâmica de depressão, né? Então o Senhor quer nos colocar a alegria no lugar certo, entende? Se eu tiver em abundância, eu vou estar feliz. Se eu estiver passando por um momento de privação, né, de prova, ou onde os recursos estão um pouco menores, amém. E pasme, queridos, é nesses momentos que vão fluindo a criatividade para criar mais coisas. Exemplo, você tem uma situação que você está passando de dificuldade. Ao invés de reclamar, murmurar, começa a colocar diante do Senhor, Senhor, quais são as outras coisas que eu posso apresentar diante do Senhor aqui para que o Senhor me dê escape, né? Me dá criatividade, me dá uma ideia de como sair disso e criar uma nova oportunidade, entende? Porque às vezes nós queremos ficar só em uma coisa e Deus quer nos dar 10 coisas. E às vezes vão vir as dificuldades para que essa criatividade ela venha. Entende? Então, mas se nós perdemos a alegria, nós vamos ficar no chão. É como se a gente ficasse sem vento para subir uma pipa, né? Não é mesmo? Sem ânimo, sem força. Não é mesmo? Então, tarefa número 1, comece a escrever seus salmos. Ou proclamar mesmo, ou orar, se você tem mais facilidade. Eu gosto de documentagem. Eu gosto de escrever, muitas vezes, porque eu vejo que eu organizo melhor as ideias ali, não fica tão solta, e ao mesmo tempo eu documento ali, né? Então, você vai ver que os salmos sempre tem um problema, tem um momento em que ele tem a solução e um momento em que ele louva a Deus. A maioria dos salmos tem essa expressão, né? Então, comece a escrever seus salmos, comece a entrar dentro da dimensão de alegria. Você vai ver como a aflição ela vai sair pela tangente, né? Inclusive, esse é um tema
que a gente vai estar ministrando hoje no culto. Como vencer a aflição. Entrando nessa dimensão da alegria aí. Deus abençoe, Letícia. Deus abençoe, queridos, por ser um canal de Deus aí, derramar sobre as nossas vidas. Até a próxima ministração. Deus abençoe.